Opa, já tem uma galera aqui. Ah, vou tirar você do mudo. Pronto, Feli. Tá me ouvindo? Agora tô. Ih, gente, a gente aqui já... Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho. Show, Cara, tava tendo maravilha. um panelaço aqui. Você viu que tem mais gente aqui, né? Na sala. Sim. Aqui também teve. Deixa eu ver aqui uma coisa. Arthur, você tá aí? Vamos testar o chat, Beatriz. Arthur. O Arthur tá conectando, eu acho. Feli? Tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Você tinha se mutado? Aham. Que susto. Mas agora eu não tô te vendo. Você tirou também? Eu tirei a câmera também. Ah, então tá bom. Ai, deixa eu deixar meu óculos. Vamos, agora que a gente já sabe que tá funcionando, vamos deixar aqui on hold por enquanto. Uhum. Eu vou avisar agora lá no LinkedIn que a gente vai começar daqui a 10 minutinhos ao vivo aqui, tá bom? No Bom, LinkedIn não, no Instagram. Vou deixar mutado. Beijo. Vou chamar o Feli aqui para conversa. Deixa eu habilitar aqui a câmera dele. Cadê Felipe Costa? Unmute. E pedir para começar o vídeo. oi, gente. Tá me ouvindo? Hello! Eu estou te ouvindo bem. Tá Seu me microfone vendo? às vezes tá dando umas falhas, Ju. Ai, jura? Eu não sei se eu tô conseguindo te ver, mas eu acho que tem que fazer alguma coisa aqui. Peraí, esse aqui. Não tô te vendo, não. Não? Não. Tem certeza? Porque eu estou me vendo. Você tá se vendo? Alguém está me vendo? Aí. Galera, ó, não sei a área Ali dele. no cantinho lá em cima. Isso aí. Você tá bem grande aqui na minha tela. Eu Aí. vejo os dois. Fabinho respondeu aqui. Maravilha, gente. Então, como eu falei, a gente não vai fazer o embromation. Para a gente começar, tá, Feli? Um minutinho aqui da apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Amaral, fundei o Facilita Mind no início desse mês de março, com o intuito de compartilhar insights e apoiar jovens profissionais a construírem suas carreiras com sentido desde o início, né? Eu sou formada em administração pela FRJ, trabalho com marketing há 10 anos e o Facilita é o meu mais novo projeto. No perfil do Facilita Mind, eu busco postar conteúdos que eu considero relevantes para quem está começando a carreira. Posto tanto no feed quanto nos stories, então vale a pena acompanhar. Faço essa curadoria com bastante esmero. Essa curadoria de conteúdo, produzo e também convido profissionais que eu admiro o trabalho para contribuírem. E também muito queria falar sobre a interação de vocês lá no perfil, porque é super importante que eu possa ir ouvindo vocês, entender um pouco mais quais são as dúvidas. Então, eu tenho, principalmente depois das lives, eu recebo assim, feedbacks bem extensos, o que é super rico para mim, porque me ajuda a entender se eu estou indo pelo caminho certo ou não, o que a gente pode melhorar. Então, esse feedback, essa troca é super importante. E hoje, então, eu convidei o Felipe, grande amigo meu e grande profissional, para compartilhar a história deles. A gente tem uma história parecida, né, Feli? Eu vou Sim. chamar você de Feli a live inteira. Eu não vou conseguir, mas é Felipe Costa, também da área de marketing, que Podem já... chamar de férias se quiserem também. De o quê?
Podem chamar de Feli se quiserem também. Ah, tá, que querido. Feli, a gente se conhece há uns 5 ou 6 anos, né? Eu acho. 6. 6. 6 anos, pois Uhum. é. E a gente tem essa história parecida, que a gente entrou como estagiário de marketing, fomos aí passando pelas etapas, com algumas pequenas diferenças, a gente vai comentar, e nos tornamos gerentes de produto. Então, assim, Feli, super obrigada por você ter topado estar aqui hoje, tá? Para ajudar essa galera, quem sabe inspirar essa galera a seguir uma trajetória parecida ou, de repente, dar um insight que estava faltando. E para a gente começar, queria pedir para você se apresentar um pouco mais para o pessoal que está chegando aí. Bom, pessoal, eu sou o Felipe, eu já contei para vocês um pouquinho, né, sobre a nossa semelhança e por que eu estou aqui hoje. É, Eu comecei a minha vida profissional bem no início da faculdade, quando eu comecei a estagiar no meu primeiro estágio, estava mais ou menos no terceiro período. Então, eu comecei a estagiar numa empresa de energia, lá em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, com sustentabilidade. Trabalhei com a Marina, que inclusive está aqui com a gente. E aí, fazendo curso de publicidade, lá na UF, lá em Niterói. Né? E aí, dado momento, eu percebi que eu queria alguma coisa que tivesse mais a ver com o meu curso, sabe? Sentia um pouco de falta de conseguir aplicar no meu trabalho o que eu aprendia na faculdade. Então, eu decidi me mover para uma outra área, uma área que tivesse mais a ver com comunicação, publicidade. E aí, eu entrei no marketing, né? Fui indicado, inclusive, pela Marina. A gente trabalhou junto. E aí, eu entrei no marketing da empresa que eu trabalho hoje. Comecei lá como estagiário. E aí, eu segui toda a minha carreira ali, sabe? Num ambiente super, super agregador, super enriquecedor, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E aí Uhum. foi assim, em 2014 eu entrei lá e hoje, 2019, 2020, eu me tornei gerente de produto lá nessa mesma empresa e acho que é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. É isso aí, um orgulho, hein, Feli? Mas só uma observação: você então é formado em publicidade pela UF, é Sou isso? formado isso, publicidade. Lá diferente de algumas faculdades, por exemplo, da UFRJ, não tem um ciclo básico, então você não entra fazendo comunicação. Eu já entrei fazendo publicidade. Publicidade. Ah, legal esse toque. Isso. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em administração pela FRJ e tenho uma história parecida com o Feli nesse sentido de ter começado a estagiar bastante cedo. Também comecei no terceiro período, eu tinha 19 anos. E eu comecei a estagiar, na verdade, com um business que meu irmão estava montando na época, o que foi super desafiador, na verdade, porque eu acho que trabalhar em família é bastante complicado. E toda a minha família é do ramo de direito, e eu me sentia um peixinho fora d'água. E aí foi quando eu consegui a minha primeira oportunidade, assim, de um estágio formal, que eu fui lá com as minhas próprias pernas, que foi na Losango. Eu nem sei se vocês conhecem mais o que é Losango, mas fazia parte do grupo HSBC, trabalhava numa área de operações. Mas para mim, o importante era ali com 19 anos, no terceiro período da faculdade, eu consegui uma oportunidade, porque já naquela época, eu como estudante procurando um estágio, já me irritava em ver que muitos gestores queriam um estagiário com experiência, o que é meio contraditório, né? Mas então eu queria uma experiência a qualquer custo. Comecei a estagiar na área de operações com cartão de crédito, tipo, nada a ver. E aí, 6 meses depois, foi quando eu de fato ingressei na área de marketing. E aí comecei toda a minha trajetória, enfim. Assim, a área de marketing era uma coisa que eu já tinha, assim, mais ou menos na minha cabeça, mesmo cursando administração, né? Porque a gente tem um pouco de marketing durante a Uhum. faculdade de administração, mas logo no início, você não vê muito de marketing. Então, eu fui aprendendo sobre marketing meio que ali um pouquinho na faculdade e muito na prática, porque a administração é muito ampla, então eu tinha as mais variadas matérias, né? Então, tinha finanças, RH, aí tinha custo, estatística e ele marketing, né? Então, era só um pouquinho. Mas aí vamos desenrolando aí ao longo do nosso papo. Feli, no total, quantos anos você foi estagiário? Eu fui estagiário 4 anos. Eu fiz dois programas de estágio completos, né? Nessa primeira empresa que eu Uhum. estagiei com sustentabilidade, eu fiquei lá 2 anos, exatamente 2 anos.
E na segunda, e agora na segunda empresa, eu fiz a mesma trajetória. Fiquei lá também 2 anos, assim. Uma coisa bem... que no momento que aconteceu, me trouxe muita ansiedade, muita insegurança, fazer esse movimento de decidir, depois de 2 anos, quando teoricamente já deveria estar sendo contratado, está sendo efetivado, né? Um período de estágio no Brasil, pela lei do estágio, dura no máximo 2 anos. Então, normalmente, depois desse período, você já está, de fato, sendo efetivado pela empresa. Eu estava fazendo o movimento contrário, que era o movimento de voltar a ser estagiário. Então, foi um período bem, assim, emocionalmente intenso, né? Porque você fica com uma certa ansiedade, uma insegurança, refletindo, será que eu fiz a melhor escolha? Poxa, será que se eu continuasse aqui as coisas não seriam diferentes para mim, sabe? Mas, sim, não me arrependo nem um pouco. Acho que, de fato, tudo isso construiu um caminho, né? E assim, e foi muito bom, né? Porque no meu caso, por exemplo, quando eu cheguei na empresa que eu trabalho hoje, mesmo sendo estagiário, eu já tinha sido estagiário. Então, tinha um certo caminho de aprendizado do mundo corporativo, de como se portar ali dentro, de como lidar com a pressão, com as entregas, com o chefe, com o gestor. Tinha um meio do caminho que eu já tinha meio que desenrolado, sabe? Então, acabou que uma coisa que, para mim, no início causou uma certa segurança foi muito benéfica, assim, foi muito bom. É verdade. E para mim também, né? Eu tinha estagiado 6 meses na Losango, 1 ano e meio na Cera Johnson e depois 1 ano na L'Oréal. Então a gente tem aí 3 anos de estágio, né? Falando, eu fiz a faculdade em 4 anos, então 3 anos estagiando. No meu primeiro ano de faculdade eu cheguei a trabalhar, mas não era exatamente um estágio. Eu trabalhava como vendedora de loja mesmo, mas também era alguma experiência de trabalho, bem ou mal, né? Você também tem ali uma situação de um chefe, você também lida com pressão, com meta. Para mim era muito importante. O que me driveava em buscar um estágio, na verdade, era independência financeira. Era o que mais, assim, eu poderia falar mil coisas bonitas, mas na época, no início mesmo, o que me motivava a buscar um estágio era muito a independência financeira. E, assim, buscar um estágio logo cedo na faculdade, né? Depois, é claro que eu fui pesquisando mais sobre as empresas, procurando lugares que eu realmente eu ia aprender e ter a oportunidade de criar uma carreira lá. Então, assim, eu só queria isso vem muito assim da galera mais jovem, né, Feli? Que às vezes começa a estagiar um pouco mais tarde da faculdade, Sim. lá no 7º, 8º período, e daí fica um período curto para poder aproveitar mesmo o tempo de estágio. Às vezes a pessoa não tem 2 anos e por um lado, acha que 2 anos é muito, por outro, 1 ano, 1 ano e meio acaba sendo pouco. O que você acha disso? Eu acho que é muito importante que você deixe histórias nos lugares que você passa, sabe? E eu acho que isso tem a ver um pouco com o tempo também. Isso não tem necessariamente a ver com o tempo. Eu fui estagiário 4 anos da minha vida. Eu trabalho com pessoas e tenho pessoas no meu convívio que foram efetivadas com 1 ano de estágio. Então, isso não é uma regra. Mas, normalmente, um período de 1 ano, a 1 ano e meio, 2 anos, é o tempo que você leva para deixar uma história madura no lugar que você passa, sabe? Então, eu acho que, mais uma vez, cada caso é um caso, mas eu acho que começar a estagiar cedo, ou não necessariamente cedo, mas com um tempo hábil para você conseguir deixar sua marca no lugar que você vai, é muito importante, assim, né? Eu acho que você tem que ponderar algumas outras coisas. Por exemplo, no meu caso, como eu fui estagiário 2 anos, depois eu voltei para ser mais 2 anos, isso impactou, por exemplo, no meu tempo de formatura. Eu não fiz a faculdade em 4 anos, eu não fiz a faculdade em 5 anos, eu fiz a faculdade em quase 6. Eu me lembro, cara, tu suou. Então, exatamente. Então, isso, por exemplo, essa decisão influenciou no meu período de estágio, sabe? Mas eu acho que esse período de 1 ano a 2 anos é, de fato, um período chave onde você consegue deixar um legado, assim, onde você passa, sabe? E também entendendo que numa situação, por exemplo, de você como estagiário, que acabou o seu período de 2 anos de estágio, e você não foi efetivado, que as coisas não acabaram ali, sabe? Tem toda Claro. uma trajetória ainda pela frente.
E isso, de fato, é todo um caminho para ser percorrido, né? Então, acho que o período de estágio ele é muito importante para isso, né? Para você começar a desenhar a sua carreira e para você seguir numa coisa que você tem mais certeza mesmo. Eu acho que uma coisa assim que eu penso, né, Feli, é que como o estágio ele é uma oportunidade para a gente às vezes descobrir o que a gente gosta mais, né? Tipo, será que é o marketing? Será que é alguma outra área correlata? Quanto antes puder ter essas experiências, talvez isso possa ser melhor. Então, para quem está realmente na dúvida, ao invés de deixar essa dúvida paralisar e tipo, ai, não vou me colocar, porque daí vai que eu passo no estágio e daí não é isso que eu quero. Porque tudo bem, Uhum. pelo menos enquanto você era estudante, que você estava ali num estágio, você teve a oportunidade de testar um pouquinho, porque as Total, empresas e sem os dúvida. gestores entendem isso. Então, eu acho que não existe mais aquele preconceito do passado, às vezes, de um candidato que pulou de galho em galho. É claro que você precisa construir histórias, como o Feli falou, mas você também precisa olhar para aquela oportunidade como uma forma de você experimentar, de você conhecer um pouco mais a fundo algumas áreas e então mais para frente ir afunilando e realmente ter um foco mais definido de que caminho você quer seguir. Com certeza. Mas vamos lá. Comigo foi muito assim, né? Porque o meu primeiro estágio, com ele, eu descobri o que eu não queria fazer. Aham. Que é muito importante também, né? Às vezes a gente fica falando muito sobre, descubra o que você quer. Mas, cara, descobrir o que você não quer também é muito importante. Também é muito importante. Eu também, só Né? aconteceu comigo. Operações. Quando eu fui para operações, eu falei, cara, eu adoro esse mundo corporativo, mas operações é, tipo, sacanagem. Não tinha nada a ver comigo, nada, nada. Eu vou chamar o Ricardo, que foi meu primeiro chefe, cara. Olha, eu tenho umas histórias. A primeira vez que ele me mandou apresentar um troço, eu era tão crua, tão crua, que eu tive um ataque de riso na hora que eu tive que apresentar para o time, assim. Super imatura, assim. E ele foi muito bacana comigo na época. Imagina, eu paguei uma vergonha geral, eu não conseguia parar de rir. Foi minha primeira apresentação e flop total. Aqui o pessoal só está comentando que tem, às vezes, dificuldade de começar a estagiar antes, por isso que acaba só indo para o final. Uma coisa assim que eu vi pela minha experiência, tá? Até respondendo aqui a Amanda, é o seguinte: 2 anos mais ou menos 2 anos é o período lá do contrato de estágio. Então, se a faculdade tem 8 períodos, lá no sexto é legal que você comece a buscar e tentar trazer isso muito claro na sua narrativa para demonstrar para o gestor que você quer aqueles 2 anos justamente para construir, né, numa visão um pouco mais de longo prazo, para independente da falta de experiência anterior, que na verdade não deveria ser um problema para quem está procurando um estágio, mas que isso de alguma forma traga assim um pouco mais de segurança para o gestor de saber que, apesar da pessoa ser crua, né, ali que, gente, de novo, o estagiário é para ser cru, é para poder aprender e conhecer, mas enfim, a gente sabe que nem todos os É, gestores aceitam isso. Você possa trazer um pouco mais de segurança, demonstrando o quão importante é aquela oportunidade para você, como você está engajado em fazer acontecer, em construir junto com o gestor ali resultados para o negócio. Fala aí, Félix, você queria falar alguma é, coisa? não, eu acho que assim, acho que o que você falou é super 100% coerente, né? E é muito verdade. Infelizmente, as empresas procuram pessoas que já têm alguma experiência, que minimamente estão preparadas de alguma forma, o que também não é uma regra, né? Por exemplo, quando eu entrei na L'Oréal mesmo, eu estava entrando para trabalhar num ramo de beleza que eu não conhecia nada, então eu tive uma chance, assim, sabe? Eu acho que tem Uhum. muita gente que ainda dá essa oportunidade. Mas eu acho que um fato importante para a gente se buscar, na verdade, é o seguinte: mesmo que você esteja buscando um estágio no início da faculdade que você não está conseguindo porque você está muito no início, porque as pessoas estão achando que você não tem experiência, o que você pode buscar de experiências para você que não estão necessariamente num estágio, num trabalho, sabe? Cara, tem empresa Verdade. júnior, tem outros projetos pessoais. Você pode fazer um projeto, por exemplo, eu quero trabalhar com marketing digital. Cara, eu Construir quero abrir um portfólio. canal, vou construir portfólio, sabe?
Então, acho que você pode sozinho, muitas vezes, nem sempre é fácil, né, como parece, mas você tem sozinho alternativas que vão suprir essa aparente falta de experiência, na verdade, né? Que mesmo que você não tenha trabalhado numa empresa ou numa agência ou, sei lá, em outro ramo, você vai conseguir ter uma história para contar na entrevista. Né? Que eu acho que é isso mais que as pessoas buscam, né? Alguém que tem uma história para contar. E essa história para contar pode ser da empresa júnior que você fez na faculdade, da atlética que você liderou na faculdade. Tem muitos outros caminhos que o próprio mundo universitário te possibilita. E fora o mundo universitário, que nem eu falei, eu tive uma experiência como vendedora de loja. E aí tentei Exatamente. pegar tudo que eu realmente tinha aprendido com aquela experiência e montar uma história que fizesse sentido para a posição que eu estava me aplicando. Eu É me lembro isso. muito eu É isso. contando isso, né, numa entrevista para Cera Johnson. Eu até tenho aqui, Feli, que eu iluminei um livro aqui que eu estava lendo, que é o seguinte, ó: o valor e sucesso de um profissional no mercado dependem de uma combinação específica de talento, desempenho e potencial. Então, assim, o talento, gente, é uma competência já constatada. Você precisa se autoconhecer e saber no que você é ótimo. Isso. Porque você ir para um processo seletivo sem você fincar na cabeça do recrutador no que você é ótimo, você perdeu uma oportunidade, você perdeu uma chance. Porque processo seletivo é se destacar. Então, você já tem que saber no que você é bom. E para você sair de um processo seletivo falando, cara, fui bem, é você tendo a certeza de que você conseguiu ali fincar na cabeça do recrutador qual é o seu talento. O potencial é uma competência a ser desenvolvida. A gente tem várias, a gente ainda vai tocar nesse assunto também, Feli. E essas duas coisas juntas, o talento e o potencial, eles asseguram a excelência do desempenho. O que é o desempenho? É a capacidade de gerar resultado, tá? Então, gente, pensem sempre nessa tríade: talento, potencial e desempenho. Vocês precisam contar histórias no processo seletivo, se colocar de tal forma que vocês demonstrem esses 3 pontos que eu falei aqui, tá bom? A gente vai falar mais aqui das perguntas, mas deixa eu avançar aqui também com a história do Feli. Feli, você então foi estagiário por 2 anos e depois você passou no processo de trainee, certo? Isso, Como é certo. que foi esse processo de trainee? O meu processo de trainee, né, aconteceu na L'Oréal no final do meu período de estágio. E aí eu acho que ele foi muito resultado do que eu construí durante esses 2 anos de estágio, sabe? Acho que veio muito nessa pegada para mim. Então, eu recebi uma indicação interna. Estava chegando à conclusão do meu período de estágio, então os meus diretores conversaram e decidiram me indicar para participar do processo seletivo de trainee da empresa, que compreendia pessoas internas e pessoas externas também. Então, eles juntavam todo mundo para fazer um processo seletivo. E aí eu fiz o processo seletivo como um candidato ou como outro qualquer. Assim, estar dentro da empresa, obviamente, facilitou alguns contatos, algumas coisas assim, por exemplo, a indicação e tal. Mas, e aí eu fiz o processo e aí passei a desempenhar um papel específico na área que eu estava. Assim, recebi um projeto para cuidar, que na verdade era a gestão do portfólio de uma categoria, né, de produto de cuidado facial. E aí esse processo durou 1 ano. Né, e ao final desse 1 ano de trainee, eu fui, assim, de fato efetivado. Agora, e toda essa ideia de que o trainee é tudo na vida, que você vai sair do trainee como gerente master ganhando 20 mil reais. Como é que é isso? Qual que é a verdade de quem passa por um processo, de um programa de trainee, né? Então, acho que o trainee é um programa realizado por grandes empresas, né? E eu acho que ele é muito bom por algumas coisas, por muitas coisas, na verdade, né? Acho que principalmente porque ele é um programa, então ele teoricamente tem início, meio e fim, Uhum, né? Então você consegue ter, por exemplo, um plano de carreira, você tem alguém, a empresa, na verdade, cuidando da sua carreira e mapeando um caminho para você, porque eles sabem que depois de tantos meses ou tantos anos, você vai precisar fazer uma movimentação, porque faz parte do programa de trainee. Geralmente essa movimentação é até padronizada no programa de trainee da empresa. E você tem uma atenção de desenvolvimento que é um pouco especial. Assim. Acho que esses são os 2 pontos que eu acho que fazem muita diferença no programa de trainee.
Normalmente, o programa de trainee, ou você executa um projeto, né? Então, de fato, uma coisa que você vai começar, que você vai concluir, uma entrega específica, ou é muito comum que ele seja também o que a gente chama de job rotation, que é quando você passa em várias áreas para você conhecer o negócio da empresa de uma maneira super 360, assim, bem macro, e, na verdade, deixando entregas em cada uma dessas áreas que você passa. Tem geralmente esses dois caminhos. Mas a verdade não existe nenhuma mágica, né? E as pessoas às vezes acham que existe, né? De tipo, você foi trainee, tá tudo garantido. Não é assim, né? Ser trainee não é o único caminho e ser trainee não é garantia de nada, né? É um programa especial. E aí é muito importante também, acho que as pessoas saberem que existem vários tipos de programa de trainee, não só um tipo, né? Geralmente existem dois, na verdade, né? Um programa de trainee que é para pessoas recém-formadas, né? Como, por exemplo, foi o meu caso. Então, geralmente é um programa de trainee em que eles puxam as pessoas que estão terminando a faculdade, e aí é um programa de trainee que geralmente é mais curto, e às vezes tem programas de trainee que é para quem já está formado há bastante tempo. Então, às vezes tem alguns programas de trainee grandes de empresas em São Paulo, por exemplo, que você precisa ter 5 anos de formado. Ou seja, você já está construindo uma carreira. E aí você faz... A gente conheceu gente que fez esse programa do Sim, trainee mais sim. sênior, né? Que aí é um outro É. estágio, ele já entra como um gerentão para dar um Isso, passo maior ainda, né? A gente conheceu, a gente exatamente. conheceu. A gente conheceu. E tem em algumas empresas, se eu não me engano, o Boticário é assim também. Você tem que estar com um tempo maior já de formado, de experiência, para aí você fazer o trainee. Então, obviamente, esses dois tipos de trainee, eles têm um resultado diferente de quando você termina o programa. Né? Muito difícil você fazer um programa de trainee em que você é um cara que acabou de se formar e você sair um gerente, entendeu? Geralmente É. isso é mais comum nesses outros casos, em que você já é um cara mais maduro fazendo o programa de trainee. Então, existem vários caminhos, vários tipos de programa. É muito interessante, sim, porque de fato é um acelerador de carreira, de fato você recebe uma atenção específica, mas ao mesmo tempo ele também não é o único caminho e também não é nenhuma garantia. Garantia. Eu acho que o programa de trainee tem que se informar bastante antes para tentar entender realmente se tem o job rotation, se tem que mudar de cidade, Isso, com certeza. quais são as posições futuras que de fato a pessoa pode esperar, porque muita gente fala, não, vai virar gerente, vai virar. Não é em toda empresa que você sai do programa de trainee e vira gerente, algumas são, outros não. O salário, cara, tudo tem que dar uma limpa assim geral, porque Uhum. o trainee já esteve mais em alta até. Eu acho que na minha e na É sua verdade. época era assim, parecia que era o único caminho, na verdade. É E verdade. aí eu queria compartilhar a minha história, porque quando eu entrei na L'Oréal, faltava um ano só para eu me formar. E isso já era uma questão, tipo, cara, um ano é muito pouco, apesar de eu já ter estagiado antes. Mas é pouco por quê? Porque é pouco tempo para você aterrissar, entender como que a empresa funciona, entregar de fato o resultado e tal. Mas com 6 meses abriu o processo seletivo lá para o programa de trainee e eu fui indicada. Com 6 meses de estágio, fui indicada. E o que aconteceu? Não passei. E fiquei muito mal porque era a minha, tipo, eu achava que era a minha única chance, eu não passei e fiquei até o final, assim, tipo, os outros 6 meses. Primeiro que foi um processo que demorou, tipo, vários meses, então foi um processo longo. Mas aí quando eu soube que eu não tinha passado, que foi, sei lá, em outubro, faltava 2 meses para eu me formar, eu me formava em dezembro. E aí, ou eu tinha uma vaga de analista júnior, ou então eu não tinha passado. E aí, o pior é que eu não tinha me inscrito em nenhum outro programa de trainee, porque eu estava muito focada, muito engajada ali. Bom, enfim, achei que ia virar uma desempregada, mas tudo acontece aí, Com certeza. o universo conspira. E o que que aconteceu? Abriu uma vaga de analista júnior. E foi por onde eu entrei então. Então, eu fui efetivada numa vaga de analista júnior, ou seja, não passei no trainee. Cara, trabalhei pra caramba, assim como o Feli, fui pegando projetos. Eu acho que o que define também, às vezes, uma trajetória mais ou menos acelerada é a oportunidade de você contribuir em projetos que sejam realmente relevantes. E aí, no início, quando eu logo fui analista júnior,
Eu não tinha isso ainda, o que foi bom por um lado, porque eu pude aprender meio que numa zona um pouco mais segura, até que eu já comecei a ficar impaciente e pedindo mais e mais projetos, até que, enfim, eu consegui ir imprimindo mais a minha marca pessoal, né? Realmente qual era a diferença que eu, Juliana, fazia nos projetos que eu tinha chance de participar. E com isso fui evoluindo e me tornei gerente aí, acho que com 25 anos, que é o que você tem, né, Feli? Ah, quem dera, Juliana. Não tem? Parece, tá jovem. 28. 28, mas enfim, Ah, Juliana, por super favor. jovem, super jovem. Poxa, Falando em chamado de idade, velho aqui na. ah, para com isso. Falando de idade, algumas pessoas comentaram aqui se existe, se a idade é uma questão para o estagiário. Na minha opinião, é zero uma questão. Você tem? Eu acho, não, eu acho que também não é nenhuma questão. Acho, por exemplo, eu fui um estagiário que não era tão eu fui estagiário em dois momentos, na verdade, né? Eu fui estagiário muito cedo e Uhum. tarde, entendeu? Teoricamente, né? E eu acho que isso não me atrapalhou em nenhum dos dois espaços. Assim. Momento. Acho que Uhum. não. Acho que ser. Eu já, inclusive, trabalhei com estagiário. Na empresa que eu trabalhava, teve uma menina que foi estagiária comigo da mesma área que eu, que ela tinha mais de 30 anos. E tudo Nossa, mais de normal. 30 anos. Que essas... Não, mas é porque ela era uma pessoa que entrou na faculdade tarde, porque tinha Aham. outros afazeres, e a empresa contratou ela normal, assim como qualquer outra pessoa. Acho É, que a idade para cima e nem para baixo hoje faz diferença. Assim. Acho que isso tem é, sido cada vez mais quebrado. Acho que se você é. consegue, mesmo sendo uma pessoa jovem, mostrar maturidade, mostrar que você tem comprometimento, saber se comunicar, saber se portar numa entrevista muito bem, eu acho que não tem por que você ser eliminado de um processo por causa da idade. É verdade. Eu, na minha opinião, e durante as minhas gestões, eu até tinha uma pessoa no meu time que, sei lá, era o primeiro estágio dela, ela tinha 26 anos. Tipo, zero problema, pelo contrário, ela só contribuiu, demonstrando, Uhum. assim, muito mais maturidade em diversos momentos, às vezes, do que alguém mesmo que tinha menos experiência de vida e que se comportava de outra forma. Com Então, para certeza. mim, isso, enfim, não era uma barreira. Ó, a Priscila falou: tenho 22 anos, quinto período da faculdade, procurando meu segundo estágio, mas agora numa multinacional. Me sinto velha. Zero, Priscila. Zero velha. Relaxa. Tá ótima. Quinto período da Relaxa, Priscila. faculdade é maravilhoso para já procurar esse segundo estágio, como você falou, e poder demonstrar aí é, todo, toda a vontade que você tem para trilhar aí um programa de estágio bacana. Vamos E acho seguir. que essa ideia do me sinto velha, assim, eu acho que ela surge muito porque a gente se compara muito com as outras pessoas, sabe? Você, Uhum. você não, você quando está numa situação assim, você não se sente velho ou fazendo uma escolha errada por sua causa. Geralmente você se sente assim Uhum. porque você vê as pessoas ao redor e você fala, nossa, mas olha só, ela tem 20 anos e ela entrou aqui e eu entrei com 22 ou o contrário, né? Essa comparação. E eu acho que Ou isso não uma é uma coisa muito saudável, E né? tem a Então, pressão externa também, né, Feli? Às vezes o pai, mãe, que hoje já não, às vezes não estão tão antenados no mercado de trabalho como é hoje e pensam como era lá na época deles, e aí coloca também uma pressão. Isso acontece, a gente sabe que uhum. acontece. Mas isso que o Feli falou é muito verdade. Eu até postei um negócio no Facilita Mind falando, sei lá, tem 24 anos, um tem filho, 24 não, 30, sei lá quanto é que é, ó, tem 24 anos e essa idade é muito, muito doida. Porque eu tenho uns conhecidos casados e ganhando 10 mil por mês, e outros que ontem fizeram uma tatuagem de atlética da faculdade. É isso. E isso, para mim, permanece até hoje, que eu fiz 30 anos nesse mês, e é igual. Eu casei, a minha história foi meio louca, mas calma. Eu casei, tenho filho, mudei totalmente minha carreira, e eu tenho amigos com 30 anos que estão começando agora uma história, super solteiros, viajando, então, em momentos diferentes, gente fazendo mestrado lá fora. Então, assim, cada história é uma história. Com Tipo, certeza. E acho relax. que as coisas, elas
quando você faz as coisas com maturidade, com calma, toma as decisões que você tem que tomar, as coisas sempre se ajeitam da maneira certa, sabe? Por exemplo, eu na faculdade, eu não passei de primeira. Eu era, assim, quase, não era adiantado, estava bem certinho, assim, terminei o ensino médio com 17 anos. Mas eu Uhum, não passei de primeira. Então, eu me vi no momento que os meus amigos estavam já estagiando e eu não tinha nem passado na faculdade, assim, praticamente. uhum. E no final das contas as coisas se ajeitam, sabe? Porque você, quando vai tomando as decisões certas, você vai trilhando um caminho que anda. Sim, Então, não precisa criar essa ansiedade dentro de você de idade. ótimo. Valeu, Feli. E aí, para você, qual foi o maior desafio nessa sua jornada até agora? O maior desafio, acho que para mim foram dois momentos, assim. O primeiro, acho que foi quando, de fato, eu fui contratado, quando eu deixei de ser estagiário, porque eu deixei de ser estagiário em um contexto em que eu não tinha me formado ainda. Eu estava na Eu reta me final lembro. da faculdade, então foi muito difícil. Você com certeza lembra. Então foi muito difícil equilibrar tudo, assim, porque eu estava fazendo aulas ainda na faculdade, se não me engano, eu tinha umas 5 matérias antes de me formar. Estava fazendo Uhum. essas aulas, eu estava fazendo monografia e eu já estava trabalhando num momento de efetivo. Então, já estava trabalhando Sim, 8 horas por dia e na estava fazendo pressão. a pressão, fazendo muitas coisas pela primeira vez, sabe? Então, foi um momento Uhum. assim de muitas descobertas, de muita ansiedade, uns desafios assim, por exemplo, fazer uma apresentação de negócio toda em inglês para os diretores internacionais da L'Oréal, sabe? E, então eu tinha que lidar com esses grandes momentos assim de entrar em contato com desafios muito grandes, tendo que equilibrar toda uma parte que eu precisava ainda correr, né? Porque eu não estava formado, mas eu queria me formar para poder me dedicar ao trabalho da maneira que eu deveria. Né? Uhum. Então foi um momento assim de ter que equilibrar muitos pratos. Assim, acho que foi um desafio super grande assim em termos de rotina de trabalho. E eu acho que o outro desafio para mim que eu penso assim, né, na minha carreira até agora, foi quando eu me tornei de fato gestor de pessoas. Então, de fato, quando eu tive pessoas para gerir, sabe? Uhum. O seu Que aí, time, né? exatamente, que aí é muito mais difícil, né? Você lida não só com as suas expectativas, com as suas ansiedades, com as suas vontades, com as suas opiniões, você lida com isso tudo a respeito de outra pessoa também, sabe? Então, saber delegar atividades para outra pessoa, saber desenvolver outra pessoa, né? Afinal, ela está ali para ser desenvolvida, ter que lidar com todas as emoções e os anseios dessa pessoa estando no seu time. Então, acho que esse desafio foi um desafio bem grande, assim. Eu acho que é um caminho que ainda todo mundo nunca para de trilhar, né? Porque eu acho que ser gestor de É, pessoas é muito, muito complexo. é verdade. Fora todos os desafios do dia a dia normais, aquela apresentação bizarra que você precisa fazer, Exatamente. momentos como o de agora que a gente está passando no mundo inteiro, que muda o cenário do negócio, do Com certeza. comportamento, do consumidor, das equipes. E a gente teve até uma pergunta aqui sobre isso, que foi o Ronald. Falou que nesse momento que a maioria das pessoas estão trabalhando em home office, o que te motiva ou quais são os valores da empresa que te faz trabalhar motivado? Esse momento está sendo bem complexo para mim, assim, particularmente, porque eu acabei de mudar mudar de área. Diária. Então eu estou numa fase de completa adaptação remota. Então, tá Nossa, bem, bem complicado, porque além de, verdade. de, de adaptação, que eu estou trabalhando em uma nova marca, em um negócio diferente, com outros produtos. Então, além de ter que aprender a parte de trabalho em si, de business, de negócio, eu ainda estou tendo que me ambientar com as pessoas de uma forma remota. Isso é Uhum. muito difícil, né? Porque quando você está ali no dia a dia de trabalho, as pessoas que trabalham com você, a conversa surge durante o dia, você sai para almoçar junto. Quando você precisa de Sim. ajuda de alguém para resolver um problema, você vai lá, fala com a pessoa olho no olho e as coisas andam muito mais rápido. Então, estou numa fase de muita adaptação, assim, sabe? Mas eu acho que o que me motiva muito a fazer as coisas andarem nesse momento de home office, assim, geral, né? Na verdade, que está todo mundo trabalhando de casa, é de fato a,
o comprometimento que a empresa que eu tenho, assim, e eu acho que isso vai sendo moldado dentro de você também, com o resultado e a motivação em fazer acontecer, sabe? Acho que isso é o principal, porque nessa fase de trabalhar de casa, você tem muitas armadilhas por aí, né? É difícil se concentrar, às vezes é diferente do trabalho. Você tem, cara, recursos como o celular, a internet, a televisão. Você não tem ali o seu chefe perto de você. Você tem uma flexibilidade que você precisa ter muita maturidade para lidar com ela. É uma autogestão muito forte, né? Exatamente. Exige uma autogestão muito grande. Isso é muito importante até para a gente diferenciar para a galera, porque uma coisa é você ser responsável diante de uma exigência que alguém está fazendo sobre você, né? Então, não, sou super responsável, respeito os horários, faço as minhas entregas, não sei o quê. Outra coisa é a sua capacidade de se autogerenciar e impor para você quais são os limites. Você falar para você quais são as suas regras. Isso daí, em exemplos muito fáceis, por exemplo, por que a gente não consegue se autogerenciar e malhar todo dia, fazer não sei o que, não sei o que lá, porque falta isso. É a nossa regra, a nossa vontade. E eu acho que isso está sendo uma tremenda oportunidade para a gente olhar para isso e desenvolver essa capacidade de autogestão. Mas, sorry, retoma aí, Feli. Não, acho que é exatamente isso que você falou, assim, acho que principalmente em relação ao tempo, sabe? A gente vive uma rotina, todo mundo, né? Uma rotina muito doida, né? De trabalho, faculdade, cursos. E aí, do nada, é muito difícil você ser dono do seu tempo, né? Verdade. E todo mundo ganhou esse presentão aí na mão, né? De você ter todo o tempo do mundo para você fazer o que você quiser, né? E ao mesmo tempo não, né? Porque e ao mesmo as pessoas tempo não, estão se perdendo. Mas acho que saber lidar com isso é um desafio muito grande, no meu caso especificamente. E eu acho que isso serve para todo mundo. E eu até falei isso numa reunião de trabalho que a gente estava fazendo por vídeo também essa semana. Acho que foi. A semana foi ontem, né? Ou anteontem. Esqueci que hoje é terça, não? Hoje é terça. Eu até falei, acho que é muito importante a gente usar esse tempo para fazer algumas coisas que a gente normalmente não consegue fazer. Por exemplo, planejar. Então, eu tenho usado muito esse tempo que eu tenho agora, mais aqui, que de repente eu não teria se eu estivesse no escritório, para de fato aprender coisas sobre a categoria que eu estou trabalhando agora, por exemplo. Sabe? Então, para pegar a apresentação, para estudar, para olhar material, para olhar relatório, para olhar uma série de coisas que se eu tivesse no dia a dia, as pessoas iam ficar me pedindo coisas e talvez eu não conseguisse fazer. Ótimo. Entendeu? E até porque, né, Feli? E até porque vai ter todo esse momento pós. E quem não tiver usado esse tempo de agora para se planejar, ferrou. Ferrou. Eu não sei nem o que vai acontecer, né? Então, assim, é realmente um tempo de, claro, trabalhar nas demandas agora, mas como o Feli falou, aproveitar para trabalhar bem o planejamento, estudar direitinho, fazer as análises de mercado e assim que esse momento passar, já ter alguma coisa para colocar para rodar, porque senão vai ser difícil. Ô, Feli, o pessoal perguntou aqui, naquele ponto do trainee ainda, tá? Vou voltar agora. Primeiro, você sabe se esse programa ainda existe na L'Oréal? Não existe mais. Ele foi suspenso e até agora não voltou. Beleza, então a gente já respondeu a Raquel. Dicas de como se preparar para um programa de trainee de uma grande empresa, falando do trainee para os recém-formados. Fala aí, Feli. Acho que na verdade, para você se preparar para um programa de trainee, não acho que você precisa necessariamente se preparar para um programa de trainee especificamente. Acho que, cara, é você se preparar para você passar no processo seletivo de uma empresa que você se identifica, que você quer trabalhar. Eu acho que o programa de trainee especificamente tem mais nuances que você tem que levar em consideração, como isso que a Ju falou, por exemplo, de mobilidade. Tem trainee que você muda de cidade, que você muda de estado, muda até de país. Né? Se eu não me engano, o trainee do Itaú é um trainee internacional até. Olha, então, acho que tem umas coisas que eu acho que você tem que olhar especificamente, mas acho que para toda entrevista que você faz é muito importante, isso me ajudou muito, conhecer muito bem a empresa que você tá se candidatando. No meu caso, eu nem falo conhecer a empresa no sentido de conhecer as pessoas, de estar lá dentro e tal, porque no meu caso,
eu tive que aprender coisas sobre a L'Oréal que eu não sabia, mesmo estando ali há 2 anos. Então, por exemplo, geralmente todo ano as grandes empresas divulgam na internet relatório financeiro, relatório de Sim. sustentabilidade. Eles falam de muitas outras coisas, não só, por exemplo, sustentabilidade e meio ambiente. Fala dos projetos que a empresa tem para a sociedade, fala sobre os resultados financeiros, fala sobre os objetivos do ano, se foram atingidos, se não foram, sobre os desafios do ano seguinte. Então, são relatórios muito completos para você entender o negócio da empresa como um todo. E isso me ajudou muito. Eu lembro de uma vez que eu levei para a praia um relatório desse para a L'Oréal e fiquei lá lendo. Isso me Mas é ajudou muito muito. verdade. Isso me ajudou muito, por exemplo, chegar na entrevista e quando eles me perguntavam, Felipe, o que você faria para alavancar o produto X? Eu falaria, vou fazer uma estratégia digital, porque a L'Oréal, no ano que vem, tem o objetivo de crescer 20% no digital. Então, acho que tem umas sacadas que você traz na entrevista e nas suas respostas que isso só vem quando você estuda e você conhece de fato a empresa. Acho que um outro ponto muito importante é você saber contar a sua história, né? Então, leva para a entrevista já na cabeça os projetos que você fez, os resultados que eles tiveram. Saiba contar muito bem a sua trajetória, que você passou, nas coisas que você fez. Então, acho que isso é muito essencial. Já conheci pessoas, por exemplo... Oi? Posso te ajudar até nesse negócio de Pode, contar a claro. história? É aquela técnica STAR, né? Para contar as historinhas, que é o S de situação. Então, você dá todo o contexto para a pessoa que você está falando, T a tarefa, A ação, R resultado. Então, você, antes de ir para um processo seletivo, é que, como o Feli falou, o trainee é mais um processo seletivo, né? Então, para qualquer um que você vá, você ter aí um repertório de historinhas já construídas dessa forma, para você, alguma historinha ele vai pedir para você contar espontaneamente, outra ele vai lá, você pode me dar um exemplo de uma situação assim, assim, assado? E você já tem isso no seu repertório fácil, Com entendeu? certeza. Do que você chegar aí lá, e eu falo isso porque eu sou essa pessoa, assim, orgânica. Eu gosto dessa coisa do espontâneo, do genuíno, sabe? Eu adoro e eu acho que tem que ter isso. Mas, cara, não tem jeito. Precisa estar preparado. Ninguém vai competir nas Olimpíadas sem ter treinado 200 mil vezes. Então, cara, assume isso para você também. O trainee é difícil pra caramba, né? O trainee, ele é uma peneira muito fina, muito estreita. Então, nada mais justo do que realmente você poder se preparar mesmo, treinar igual um atleta treina para ir participar de umas Olimpíadas, de uma Copa do Mundo, porque é tipo isso. Com certeza. Eu já conheci pessoas, por exemplo, que Feli, foram... você Oi, ficou tá me mudo ouvindo? para mim. Mas tá me ouvindo ainda? Oi? Oiê. Ai, Feli. Oi. Eu tô ouvindo. Estão me vendo? Eu não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo o Ó, o Feli? Fábio tá me ouvindo. Todo mundo ouvindo, menos vocês, né? Oi. Quê? Todo mundo me ouvindo, menos você. Desculpa, gente. Agora você tá? Tô. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que eu estava conversando, em que ele foi fazer uma entrevista para uma vaga de efetivo, e na entrevista perguntaram para ele um projeto que ele tinha feito de quando ele era estagiário. E ele não tinha essa resposta. Então, acho que é muito importante, a questão do projeto, é muito importante que você mapeie sempre. Um projeto que você fez quando você era estagiário, um projeto que você fez que deu certo, um projeto que você fez que não deu certo. Porque acho que essas coisas os recrutadores querem muito saber, né? E é isso que a Ju falou. Se preparar é muito importante e hoje se preparar não é mais pensar numa qualidade e um defeito. Então, acho que esse mindset é importante ter. E até um projeto que pode ser para ajudar quem ainda não teve a oportunidade de estagiar, um projeto da faculdade, um projeto da empresa júnior, um projeto familiar que talvez você possa ter apoiado de alguma forma com uma habilidade sua. E aí o importante é construir essa história, entendeu? Ninguém está esperando a parada mais mirabolante do universo, mas a forma como você constrói é que ajuda o recrutador a realmente extrair aquilo que ele está buscando. Com certeza. E acho que, Ju, que um último ponto assim, que eu diria, que eu acho que é uma coisa que meio que começou com os projetos, com os processos de trainee, né? Quando lá naquele auge, na nossa época e tal, todo mundo só falava disso, e que hoje eu acho que eu já vejo isso acontecer para além disso,
que é o fato de que cada vez mais as empresas querem te conhecer como pessoa. Não só te conhecer só o Felipe estagiário, ou o Felipe analista, ou o Felipe gerente. Eles querem saber um pouco mais sobre você. Eu acho que isso é uma coisa que o processo de trainee meio que inaugurou, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Né? Então, geralmente, eles pedem para você contar... cara, me fala um pouco de um hobby que você tem. Me conta uma curiosidade sua. Então, acho que é muito importante também você se mostrar como pessoa, né? Para criar aquela conexão não só profissional, mas também pessoal. Né? Afinal de contas, todo mundo passa o dia inteiro no trabalho, praticamente. Né? E todo mundo quer trabalhar ao lado de pessoas que você se identifica. Então, saiba criar essa identificação na entrevista também. Verdade. E eu acho que isso que o Feli falou é muito verdadeiro, e até no contexto, se a gente for avaliando a evolução das gestões, né? Então, você tinha Taylorismo lá no início e tal, sem querer dar uma aula de história da administração e de liderança, mas o que a gente vive hoje em dia é a era da hipermudança. Né? E aí, dentro desse contexto, veio muito a questão do empowerment, da cultura do crescimento, da cultura do empowerment. Então, isso é super importante você entender se a empresa para a qual você está se aplicando tem esse tipo de cultura. Porque se tiver, vai ser muito rico você poder gerar essa identificação, você poder trabalhar, demonstrar o quanto a autonomia é algo importante para você. Porque se a empresa está buscando isso, você tem que ter esse tipo de perfil. Se você não tem, já tem alguma coisa aí, ou você está buscando a empresa que talvez não seja tão adequada. Mas isso que o Feli falou, sem dúvida, é super relevante. Feli, a gente, cara, lives voam. São 10 para as 10 e a gente começou 9 horas em ponto, tá? Mas vamos responder aqui uma pergunta que o Fabinho fez logo no início. Conheço o Fabinho, show de bola. Quais são as skills que você acha importante já estarem previamente desenvolvidas para processos de trainee? Falando mesmo de competência. Aí pode ser falar de hard skill é difícil porque a gente não sabe para qual área a pessoa vai se aplicar, mas de soft skill, assim. Eu acho que é importante você investigar o processo de trainee, porque eles também têm exigências diferentes. Então, uns exigem inglês, outros não. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Você vê lá o que é mandatório para você participar desse processo, para você ter reais chances de passar. Né? Mas eu acho que tem algumas skills, algumas habilidades que você pode mostrar na entrevista que vale a pena você trazer. Por exemplo, um processo de trainee, ele existe para buscar líderes. Então, acho que é muito importante você mostrar, seja numa entrevista 1-a-1 com o recrutador, seja numa dinâmica de grupo. Então, acho que liderança é um ponto muito importante para ser mostrado. Então, como que você consegue, de uma maneira legal, de uma maneira agradável, gerir as pessoas, por exemplo, que estão num grupo com você, numa dinâmica de grupo? Como que você consegue... E demonstrar isso, né? Exatamente, demonstrar essa liderança. Como que você consegue mostrar sentimento de dono, né? Que é uma coisa que particularmente a gente fala muito na L'Oréal e eu acho que é uma coisa que é muito valiosa para todo mundo, né? Que é você gerir o seu trabalho e lidar com o seu trabalho como se ele fosse uma coisa sua. Se ele fosse próprio. É a abordagem atual do empowerment. Empresas como a L'Oréal, que tem essa cultura de fértil para crescimento, elas buscam esse perfil. Isso, muito atual. Uma coisa empreendedora, né? Então, Isso. acho que esses 3 pontos são essenciais assim, num processo de trainee. Você mostrar empreendedorismo, mostrar que você tem o comprometimento com aquilo e comprometimento com o resultado, porque todo mundo busca o resultado, e mostrar o seu skill de liderança. Acho que é muito difícil você passar no processo você não passar no processo de trainee sem ter mostrado um skill forte de liderança, sabe? Ótimo. Eu acho que vale comentar, até considerando o momento que a gente está passando, que é fato que isso vai mudar o mundo em níveis assim absolutos. O mundo que a gente conhece não será o mesmo. E já tá, a gente viu até, eu vi um meme falando o que fez a digitalização da sua empresa.
não sei o que, não sei o que, e o coronavírus, que de fato forçou as empresas a se digitalizarem de um dia para o outro. Uhum. E aí eu acho que vão ter outras habilidades, tá, Fabinho? Que eu considero que vão ser importantes também daqui para frente, que é a resiliência, a capacidade de se adaptar rápido a novos contextos, a criatividade muito forte, porque nesse momento agora muitos business tiveram que se reinventar, estão tendo que se reinventar, e aí vem um grau de criatividade. Então eu falei resiliência, criatividade, eu falei agora um outro também. A capacidade de se adaptar rapidamente, né? Então, assim, é também aquela ideia, até que tem na L'Oréal também, que é errar rápido e aprender rápido. Tem que conseguir ter essa habilidade. E eu acho que execução hoje também tem sido uma coisa muito muito buscada, assim, essa sua capacidade de fazer diversas entregas, né? O mundo está mudando muito rápido e é claro que o planejamento continua sendo muito importante, mas a sua capacidade de colocar na rua e rápido, colocar aquilo rodando, errar, aprender, né? Colocar MVP e ir trabalhando, também vai ser algo muito exigente. O cara que está lá mais idealizando e tal, vai ter espaço, talvez um cara que queira projetar quais são as próximas tendências, mas para alguém que quer estar ali de frente para o Na linha de mercado, frente. né? E você sabe muito bem disso, né, Feli? Que você está numa super linha de frente. Podia ter live todos os dias até acabar. Ó, Felipe, meu orgulho. Rose, Não vale, saudades. hein? A minha mãe não comenta, hein? Ó, sacanagem. Tem que ter parte 2 com eles. Eu também acho, Mari. Olha, a Mari também é maravilhosa. Eu já sou sua fã. Mal te conheço, já te considero pacas, Mari. Ai, gente. Érica, live todos os dias. Érica, tô tentando. E Sté finalmente se pronunciou, porém comentou no privado. Sté, você tem que comentar para everyone, para todo mundo poder te ver. Feli, aqui mais uma pergunta, tá? Que a gente recebeu. Você chegou a investir na sua carreira por fora? Então, fiz aí cursos, MBA, para crescer e se desenvolver melhor dentro da empresa? Ou só ficou com os treinamentos internos oferecidos pela empresa? Boa pergunta. Eu ainda não fiz MBA nem pós, então o que acontece? Eu fui buscar cursos que fossem me complementar nas atividades do dia a dia que eu precisava desenvolver, assim. Então, eu fiz alguns cursos no Polo Criativo, fiz cursos na Perestroika, e tem muito conteúdo online, né? Eu acho que uma parte boa, assim, de muito privilégio até na L'Oréal é que tem um plano de treinamentos muito robustos dentro da empresa. Então, eu fiz grandes treinamentos de liderança, que no mercado seriam treinamentos muito caros. Eu fiz pela empresa. Então, eu fiz treinamentos de mercado, treinamentos até de habilidades técnicas. Por exemplo, o Chora PPT, que é um curso da Perestroika de apresentação, que é muito, muito bom, super indico, mas é um curso caro e eu tive acesso pela empresa. Então, a minha estratégia até o momento foi ir buscando cursos pontuais que fossem me ajudando a desenvolver pontos que eu sabia que eu precisava no meu dia a dia. Particularmente, eu estou em uma cadeira, em um momento, em uma empresa que não é essencial que eu faça uma pós agora, né? Então, é uma coisa que, obviamente, eu tenho planejado para mim, um MBA, uma especialização, mas ainda não está no meu planejamento, por exemplo, para esse ano. E isso varia de lugar, de empresa para empresa. Tem algumas empresas que você precisa, por exemplo, ter uma especialização, uma pós para ser promovido. E outras não. Então, isso varia muito de onde você está e a carreira que você está também, né? Hoje a gente Isso que eu ia falar, influencia muito. Então, por exemplo, se você é um exemplo mais óbvio, né? Se você é um médico, provavelmente você vai precisar fazer uma especialização, né? Quando você termina a faculdade. Quando você segue uma carreira de comunicação, de marketing, isso tem uma outra importância, né? Você deixa, por exemplo, de ter aquela necessidade de fazer o curso de especialização para você entrar na área, e eu acho que você passa muito mais a ter um papel de fazer o curso de especialização para aprender uma coisa nova, né? Eu venho, por exemplo, diferente da Ju, que fez administração, eu fiz publicidade. Então, eu lidei e lido no meu trabalho com coisas que eu não vi nem de perto na faculdade, assim. Toda a parte analítica, parte numérica, tudo isso. Então, por exemplo, faria uma especialização nisso.
faria um MBA em finanças, super faria, não tem aparentemente nada a ver com comunicação, com publicidade, mas é uma coisa que eu acho que ia agregar muito no meu dia a dia. Então, acho que depende um pouquinho da carreira que você segue e do lugar que você está. E para onde você quer ir também, né? É verdade. Essa pergunta, que foi a Paloma que fez, ela veio também muito forte nas outras lives que eu fiz. Eu acho que essa é a quarta live, eu acho que eu estou fazendo nesse período aí da quarentena. E vem muito essa pergunta assim: saio da faculdade, já faço uma Super. pós-graduação e tal, não sei o quê. Falo, cara, depende. Qual é o seu objetivo em fazer essa pós-graduação? É realmente adquirir um conhecimento que você ainda não tem, se especializar ou se aprofundar num determinado tema, ou é simplesmente ter o título para colocar ali no currículo e achar que isso vai te trazer mais oportunidades? Porque, como o Feli falou, dependendo da área que você vai buscar, aquilo talvez não vá fazer diferença, né? E é um investimento, uma pós-graduação, um MBA, é um investimento alto, financeiro, e também do seu tempo. Então, o tempo, gente, no final do dia é o recurso mais escasso que a gente tem e a gente precisa estar muito atento a isso na hora de fazer as nossas escolhas. Tipo, vou investir o meu tempo para fazer isso? O que vai me agregar? O que eu espero de output disso no curto, médio e longo prazo? E pensando em termos financeiros, qual é o ROI que esse investimento vai te dar, né? Tem que, no final Sim, das sem contas, dúvida. essa balança tem que ser sempre positiva, senão E é mais do mesmo, assim, na minha opinião. eu concordo 100%, assim, e eu acho que a gente acaba, na verdade não é a gente, né? Isso vai sendo construído ao longo do seu desenvolvimento e tal. Você acaba tendo algumas crenças de que algumas coisas são cabalísticas, né? Fazer trainee é cabalístico, eu vou fazer, vou me dar bem. Uhum. Fazer MBA é É essencial, sem isso eu nunca consegui essencial, nada. super Então, acho que destaque, é. é isso. Então, acho que você precisa cada vez mais ir quebrando um pouco essas crendices populares, né? Porque hoje nada é garantia de nada. É. E se pautar muito mais no que vai fazer sentido para você, para a construção de carreira que você está pensando e para o caminho que você quer trilhar. Assim, acho que não existe nenhuma fórmula. Dependendo do lugar, pode fazer sentido você fazer MBA. Dependendo da sua Uhum. função, não. E uma ideia até, tá na dúvida, vou por esse caminho, vou por outro, justamente essa ideia da mentoria, né, do Facilitar Mind, é poder promover essa troca e dar uma luz aí através da experiência que a gente já tem, porque a gente tem uma bagagem, né? Então, eu, por exemplo, trabalho há 10 anos com marketing, então eu tenho uma bagagem, mas eu sou uma pessoa jovem, que eu estou inserida dentro desse contexto do mercado de trabalho atual. Diferente, por exemplo, da minha mãe, que consegue compartilhar comigo outros tipos de expertise, mas ela mesma fala, Ju, eu não consigo te dizer, o mercado mudou tanto que é difícil para mim promover essa troca. Então, eu procuro estar trocando com profissionais que estão aí vivendo essa mesma era de construção de carreira, né, desse momento atual. Uma coisa que eu acho também válido de pontuar é que com toda essa digitalização e a velocidade da mudança, hoje uma pós-graduação ou um MBA, que você está falando aí de pelo menos um período de 18 meses, dependendo do tema que você for estudar, já pode ser tempo demais, já pode ficar obsoleto. E aí eu vou dar o meu Com exemplo, que certeza. eu tinha buscado uma pós-graduação em marketing digital e no primeiro mês eu decidi sair, porque eu vi que o negócio estava tão teórico, tava falando lá de, sei lá, quando a internet começou a funcionar. Eu falei, cara, não é isso que eu estou buscando. E para mim, ter aquele título, eu não tinha ido para lá para buscar um título de pós-graduada em marketing digital, embora tenha muita gente colocando. Não, eu queria ter conhecimento para já aplicar no meu dia a dia de trabalho, que eu estava sendo super cobrada sobre esse tema, queria assim me destacar dentro do meu trabalho. E ali, daquele jeito, não ia me servir. Então, assim, hoje, depois de 8 anos de formada, foi que eu fui investir na minha pós-graduação aqui no Brasil, em gestão de pessoas. E por que para mim está fazendo fez sentido esse investimento de tempo também de 18 meses? Porque é numa área que eu tenho uma parte prática, mas eu ainda preciso de uma questão teórica. Às vezes, para a gente entender o momento que a gente está vivendo hoje, faz sentido sim a gente olhar o histórico, né? O que aconteceu para estarmos aqui e o que vai acontecer daqui para frente, né?
Então, fez sentido para mim fazer esse tipo de investimento de tempo e dinheiro, mas dependendo do que está sendo buscado, é como o Feli falou, é melhor um curso livre, uma coisa mais... até pedir mesmo, olhar qual é ali o cardápio de treinamentos que a empresa pode oferecer. Ah, a Priscila perguntou, indicam algum curso além do Chora PPT? Depende, Priscila. Curso para quê? Qual área? Qual o seu objetivo, sua necessidade? Depende. Acho que depende de muita coisa, os cursos que você pode escolher Mas para fazer, né? se ainda der tempo dela mandar aí, a gente tenta responder. Mas acho que vale a pena olhar uns lugares, por exemplo, a Perestroika tem cursos muito bons, a SPM tem cursos muito legais também, que duram um período curto de tempo. E tem muitos lugares, ela respondeu aqui, tem muitos lugares liberando cursos online de graça agora nesse período de quarentena. Total. Então, acho que vale a Harvard, tá? pena... FGV. Exatamente, acho que vale a pena jogar até no Google, por exemplo, o FGV, tem muitas oportunidades aí. Mas de novo, aqui, Priscila, eu acho que você precisa entender qual é o tipo de conteúdo que você gostaria de se aprofundar, ou de conhecer, ou então de se aprofundar, e o que você espera depois disso, porque até li um post hoje no LinkedIn sobre isso. Tem vários e-books que estão gratuitos, e tá todo mundo com essa super ansiedade de querer aproveitar tudo isso que está gratuito. Mas eu acho que a forma mais inteligente de usar é aquilo que vai fazer sentido para você. Você precisa fazer a curadoria dos conteúdos que te são necessários, das instituições que são referência, que vai fazer sentido para você, para a sua construção pessoal e profissional. Isso da curadoria, gente, é algo fundamental. Por exemplo, eu, quando vou postar para o Facilita Mind, tem coisas que eu produzo do zero, eu aqui, meus pensamentos, mas tem muita coisa que, através das leituras que eu faço e tal, eu vou filtrando, eu faço uma curadoria do que eu acho que vai ser relevante para o público de jovens profissionais. Então, a gente precisa também ser capaz de fazer esse próprio filtro para realmente poder usar esse conteúdo, senão ele se perde aqui dentro da gente e, né, de novo perdeu tempo. Com certeza. O que mais, Feli? Cara, foi ótimo. Olha só, já são 10:06. Falamos Achei que muito. arrasou. A gente falou muito, embora a gente nem tenha. A gente respondeu bastante as perguntas. Acho que respondemos todas as perguntas que foram feitas aqui ao vivo, mas tinham até algumas outras perguntas. Vou deixar aí no ar, quem sabe a gente fazer uma parte 2. Não sei, não irei prometer, porque isso foi ao vivo aqui que estou falando, para meu amigo poder pensar. Eu Feli, topo, que isso? topa? Opa! Claro. Então, maravilha! Adorei, 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 adorei. Rose, menino de ouro, hein? Parabéns. Ah, meu Deus do Temos céu. aqui. Ah, Essa parte Feli, deixa em off. Tá. quero agradecer demais você, cara, por tudo. Primeiro pela nossa parceria aí dos 6 anos de amizade que a gente vem alimentando mesmo depois de não estar mais ali junto no dia a dia. Toda vez que a gente se encontra é o mesmo grau de intimidade, parece que a gente continua naquela Com certeza. rotina super junto. Então, obrigada por isso, obrigada por todas as trocas, pelos momentos de desabafo que a gente teve trabalhando juntos e depois fora também. Você é um amigo querido mesmo e um profissional que eu Que admiro linda. muito, muito mesmo. Adoro. Ó, Felipe é tão simpático e carismático, é verdade. Sabe quem é essa? É a sua mãe. É Mami Amaral. Lembra que tocava meu celular? Mami Amaral está te ligando. Maravilhoso. Ai, ai. Célia, então super Que isso, eu obrigada. que te agradeço, porque você é muito, muito especial. Vou rasgar uma seda aqui também, né? Ai, pode, vai. Não, é sério, é muito bom. Assim, eu acho que até trazendo para o tema que a gente está falando, né, é muito legal a gente ter conexões que vão do trabalho para a vida e da vida para o trabalho e que elas continuam, né? Porque a gente se ajuda, a gente divide umas inseguranças, a gente pede opinião aqui e ali, e a gente também consegue ter uma relação de amizade, tal, de falar da vida. Então, acho que isso é muito importante. Fico muito feliz de ter isso com você, porque eu te admiro muito como profissional, como pessoa.
E acho que todo Igualmente. mundo tem que buscar pessoas assim para ficar perto, sabe? Porque é muito mais fácil quando você consegue dividir com alguém uma pessoa quando uma pessoa que entende tudo que você sente, a situação que você tá. Então acho que procurem essas pessoas assim para ficar perto. Acho que isso é essencial. É verdade. Obrigada, Feli. E faz essa trajetória, mesmo com todos os desafios, se tornar muito mais leve, né? Com Eu acho que isso certeza. também é uma vantagem. Aí, queria só aproveitar aqui os finalmente para fazer uma propaganda aí das próximas lives, tá? Se você me permite. Claro. Na quinta-feira agora, eu convidei um amigo meu e grande profissional, o Will Rodrigues. A gente trabalhou, acho que por quase 2 anos lá na GSK, e a gente vai abordar o tema específico de trade marketing. Então, por dentro do trade marketing. A gente conhece porque a gente trabalha junto, mas o Will vai poder contar um pouco mais sobre essa rotina mesmo e os bastidores dessa área, para talvez aquele jovem aí que está na dúvida, quero ir para o comercial, quero ir para o trade, qual é a diferença? Por que é diferente do marketing? Então, vou trazer aí meu grande amigo Will. Ó, o Will até comentou, Fabinho, Will, sensacional, vamos falar de trade. Na quinta-feira também vai ser aqui pelo Zoom, 9 horas da noite. E no domingo vai ter a parte 3 do como se preparar para ingressar. Gente, esse título eu tenho que mudar. Como se preparar para ingressar na indústria farmacêutica. É a parte 3. Cara, essas lives têm bombado também. Hoje foi ótimo, tivemos uma super participação, mas a galera da indústria farmacêutica também aí, ó, tá ávida por conteúdo e por trocar aí uma ideia sobre carreira. Então vai ser no domingo, 9 horas da noite. Vou postar e vou fazer aqui, encerrando com vocês, vou combinar com meu amigo quando faremos a parte 2. Beleza, gente? Obrigada a vocês pela participação. Obrigado, gente. Quem tiver alguma dúvida depois, manda lá por direct do Facilita Mind. Se eu puder responder, eu respondo. Se for para o meu amigo Felipe, eu encaminho para ele e peço para ele responder. Tá bom, gente? Obrigada, valeu Will, valeu Priscila, Érica, Paloma, Nayara, Fernanda, Fabinho, Aimee. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ana Beatriz, Andressa, Beatriz, Caroline, Edu. Edu é meu mentorando, Feli. Edu é meu mentorando, querido. Olha, Érica, aproveitem, suga tudo, Edu. a Isabel, Karine, a Mari Xavier, maravilhosa. Marina, nossa querida amiga, que foi aí uma pessoa chave para ter nos unido, né, Feli? Com certeza. Paloma, Priscila, Raquel, Saudade. Tainara, Thaís e o Will. Acho que falei aqui o nome de todo mundo. Gente, obrigada. Beijo para você, Beijo. Isabel. Manda um beijo para mim. Mole, agora virei a Xuxa. Foi ótimo. Sugando super, ó, disse o Edu. Isso aí, suga mesmo. O conteúdo, as energias, não. Ai, maravilha. Gente, não, agora o último comentário, Félio, juro, antes da gente encerrar. Eu queria falar sobre a diferença que é ter um colega de trabalho com uma vibe lá em cima. Esse é o Felipe. O mundo podia. Ah, O Jesus. parquinho podia estar pegando fogo, ele dava essa risada. Podia ser de desespero. Mas você lá, desesperado junto, e eu vi essa risada, velho, tu acha até uma solução, você acha forças da onde não tem, porque o Ah, astral pena. é outro, juro por Deus, faz toda a Ai, diferença gente. ter alguém na equipe. Eu vou te falar, porque às vezes você só precisa de um Felipe na sua equipe que já Ah, consegue emanar uma energia tão absurda que você fala, cara, ainda bem que ele tá aqui, pelo ai, amor de Deus. Juliana. Juro, juro, verdade. Ai, Verdade. Juliana, só você. Essa sua Sério. risada vai tudo. Eu sou amiga dele basicamente por isso, né? Que a gente pega essa energia emprestada. Maravilha. Querido, muito obrigada, galera. Beijo. Obrigada Obrigado pela você, viu? participação aí. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.